Fala pessoal! Pois é, o Internacional perdeu a chance de ter a terceira vitória seguida. E mais do que isso, o Internacional ele é o pior mandante do Campeonato Brasileiro nessas primeiras 9 rodadas. Isso mesmo, o Inter em 5 jogos em casa tem somente 4 pontos. Ganhou da Chape, empatou com São Paulo e perdeu para Atlético Paranaense, para Bahia e para Palmeiras. E ontem o Internacional não ganhou por falta de elenco e falta de ousadia. O Internacional foi para um jogo basicamente para se defender e jogar em contra-ataque. Tudo bem que o Inter estava desfalcado, o Inter não tinha, por exemplo, o Vitinho, que estava suspenso. O Carboneiro foi entrar no segundo tempo porque ele estava junto com a sua seleção, assim como o próprio Borré. Não tinha o Félix Torres, que jogou com a sua seleção. Não tinha Rocher, que jogou com a sua seleção. Mas aí que tá. O Internacional acabou optando para começar com 3 volantes, Vidagra, Bruno Henrique e também Paulinho. E teve um momento do jogo que chegou a ter 4 volantes. O Inter ele até faz o gol no primeiro tempo, aos 23, que o Inter começou com uma dobra de laterais. Tinha o Bruno Gomes como lateral direito e o Bryan Aguirre fazendo a função do Vitinho. E foi numa jogada dessa dobra que o Inter foi lá, cruzou na área e o Alejandro fez o gol. Só que o Internacional, ele primeiro tempo já não criou tanto assim. Fez o gol, teve uma que outra chance, o São Paulo também teve umas chances. E ok. Só que o segundo tempo o Inter basicamente ele sentou na vantagem. O Inter esperou que o jogo acabasse, chamou o São Paulo criou e acabou fazendo o gol de empate no final. Então, com certeza, foi a estratégia do treinador, foi a postura do time e foi também as carências do elenco. Por exemplo, o Alex, que jogava toda hora no Gauchão, quase não joga no Brasileirão. Ele poderia ter entrado ontem, porque ontem entrou o Tabata e infelizmente o Tabata, em poucos minutos que entrou, teve uma concussão. Ali poderia estar um Alex no banco e ter entrado. O João Vitor, que jogou bastante no Gauchão, ele nem foi relacionado. Ele foi jogar o jogo do Sub-20 na segunda divisão do Brasileirão do Sub-20. Então, o Internacional também, querendo ou não, sofreu porque não contratou zagueiros. Então, é o que tem ali, é Vitor Gabriel e Mercado. E acabou que o Vitor Gabriel, junto com o Bernabé, esteve envolvido no lance que gerou o gol do São Paulo, que foi uma falha de marcação. O Antony, que é o reserva do Rocher que é tão questionado, o Antony foi mal também. Ele teve uma bola que ele espalmou e o jogador do São Paulo não fez gol por sorte. E nesse lance do gol ele também não estava bem posicionado. Então o Inter é limitado de elenco. É um time que joga muitas vezes na transição por uma bola, porque sabe que não tem muita bola mesmo. Que o Internacional vai tentar um pontinho aqui, um pontinho ali, e com isso tentar se escapar do rebaixamento. Porque vamos analisar os últimos 3 jogos. O Inter venceu 2 times pela estratégia de ter mais intensidade, porque os outros jogos o Inter criava muito, mas não fazia gols e dava espaço. Foi até o que o Pessolano falou. Só que ficou meio que nítido. O Inter pegou 2 times mais fracos, o Santos, que é um time gigante, mas que atualmente vive uma fase horrível, e pegou a Chape, que é um dos times mais fracos do Brasileirão, e ganhou. Foi pegar um time um pouco mais forte e empatou. Então, é limitação do elenco, é falhas defensivas, é uma postura de jogar por uma bola. E isso é pouco para o Internacional. O torcedor tem razão de ficar indignado, porque fazer 4 pontos em 5 jogos em casa é uma campanha ridícula. E o Inter tem que aproveitar que tem uma sequência de jogos em casa. O Inter jogou agora com o São Paulo, vai jogar fora de casa contra o Corinthians, depois tem o Grenal e o jogo contra o Mirassol em casa. O Inter, nesses 2 jogos, no mínimo tem que fazer 4 pontos. E sinceramente,
pela péssima campanha que o Inter tem em casa, o ideal mesmo era fazer 6 pontos entre Grenal e Mirassol. E contra o Corinthians é um outro caso à parte. É um jogo de muita rivalidade, que o Inter e Corinthians criaram essa rivalidade desde 2005, com o que aconteceu no Brasileirão, depois na Copa do Brasil que o Inter perdeu, daí também em 2007 que o Inter, quando o Corinthians caiu, o Inter também, de certa forma, fez um jogo meio mole, enfim. Daí teve o Brasileirão de 2020, tem vários elementos dessa rivalidade. Só que se tu for analisar, o Inter vai enfrentar um time que também não está numa boa fase, e o Inter tem que buscar aproveitar disso. E por não ter ganhado em casa, vai ter que pontuar fora. Porque o Corinthians, só estava olhando, os últimos 8 jogos do Corinthians, o Corinthians não venceu. O Corinthians não vence desde o dia 19 de fevereiro, quando venceu por 1-0 fora de casa do Atlético Paranaense. Desde então, ele passou das quartas de final do Paulistão com um empate daí nos pênaltis, perdeu a semifinal do Paulistão e vem de uma sequência de vários empates e algumas derrotas no Brasileirão. Inclusive, nessa rodada, acabou perdendo por 3-1 para o Fluminense. O Dorival está sendo questionado. Então, é um jogo que dá para tentar fazer alguma coisa. E é importante que faça alguma coisa, porque senão o Inter corre o risco de, quando chegar o Grenal, que vai ser, não sendo esse final de semana o próximo, o Inter está na zona de rebaixamento, ou muito perto, porque no momento o Inter é 13º, com um total de 9 pontos em 9 rodadas. Só que o Santos vai jogar em casa contra o Remo. O Remo é o lanterna do campeonato. A tendência é que o Santos ganhe. Daí o Inter já vai para 14º. Daí tem Bragantino e Flamengo. O Flamengo é muito forte, mas o Bragantino é uma pedra no sapato do Flamengo. Então, o ideal é que o Bragantino tropece, que daí ele fica com 9 pontos ou 8. Se o Bragantino ganhar, o Inter cai mais uma posição, vai para 15º. E ainda tem um jogo entre Chapecoense e Atlético Mineiro. Se der um empate, o Inter não cai posição, só que diminui a distância para a zona de rebaixamento. Atualmente está a 2 pontos da zona de rebaixamento, que o Santos abre com 7 pontos. E se der um empate, daí com 8 pontos vai ter quem estiver dentro da zona de rebaixamento. Ou, se algum dos dois ganharem e essas coisas acontecerem, o Inter pode terminar em 16º a rodada. Então, sim, o Inter ganhou 2 jogos, foi muito importante, retomou a confiança, mas ainda tem uma dura realidade. É limitado e vai ter que lutar todo jogo para conseguir os pontos. E sim, vai ter que pontuar contra o Corinthians para não entrar daqui a pouco dentro de uma zona de rebaixamento quando for jogar o Clássico Grenal. E aí, o que acharam desse jogo? Por que o Inter não ganhou? Quais pontos o Inter pode buscar melhorar? Pelo menos até a parada da Copa, porque agora não tem mais aquele negócio de vai contratar, já fechou a janela. Deixem aqui nos comentários, lembrando que esse vídeo tem oferecimento de Barbearia Independência e vocês podem acompanhar o Repórter Matheus Wolff no TikTok, no Instagram e no canal do YouTube Repórter Matheus Wolff.